propósito de criar o homem. Só que ele tinha um propósito mais além ao criar o homem. Tanto é que quando ele fez o homem, ele disse o quê? O homem, ele vai dominar tudo. O homem, ele vai ter o controle de tudo. Então, quando Deus criou o homem, Deus, ele não disse haja homem. Mas ele disse da seguinte forma: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então veja que quando foi para Deus criar o homem, Deus criou o homem de uma forma especial. Deus criou o homem de uma forma completamente diferente das demais coisas que ele criou. E por que Deus ele criou o homem de uma forma especial? A Bíblia vem nos relatar, vem nos dizer que lá no céu havia um anjo, e este anjo, ele era incumbido de louvar a Deus, e este anjo, ele louvava a Deus constantemente lá no céu. Mas um dia este anjo, ele deixou entrar no seu coração o querer ser como Deus, o querer assentar no trono de Deus. E a Bíblia diz que a glória do Senhor ele não dá para ninguém. E o que aconteceu? Aquele anjo, ele foi banido de lá dos céus. Ele foi jogado para cá, para baixo. E então isto vai fazer o quê? Vai fazer com que o céu ele fique sem louvor. Vai fazer com que o céu ele fique sem adoração. Somente os anjos estão diante do Pai dizendo: Santo, Santo e Santo é o Senhor. Mas o louvor, na verdade, cessou. O louvor, na verdade, acabou no céu. E Deus, ele queria continuar a receber o louvor e a adoração. Então, ele cria agora o homem. Ele faz o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Para quê? Para que o homem preenchesse aquele vazio que ficou no céu, para que o homem ele pudesse louvar a Deus daqui da terra. E ele cria o homem e pega o homem com muito amor, coloca o homem num lugar chamado Jardim do Éden. E ali no Jardim do Éden o homem ele tinha direito a tudo. Deus ele falou: olha, tudo aqui, Adão, te pertence. Só não coma da árvore da ciência do fruto do bem e do mal. Porque se você comer, você morrerá. Satanás, que já estava ele, um anjo caído, ele falou: eu preciso dar um jeito de fazer o homem cair também. Eu tenho que dar um jeito de derrubar o homem também. E diz a palavra do Senhor que Satanás ele vai ali e ele tenta Eva. E Eva vai à árvore do fruto da ciência, do fruto do bem e do mal, come da árvore da ciência, do fruto do bem e do mal. E aí o que aconteceu? Os olhos do homem se abriu. E aí aquela comunhão que Deus tinha com o homem de todos os dias de manhã ir lá no jardim, no final da tarde ele ia lá e chamava Adão. E Adão vinha e se apresentava a Deus e havia aquela comunhão recíproca entre Deus e Adão. Então, todos os dias à tarde, quando Deus ia lá e chamava por Adão, Adão se apresentava para Deus. Mas agora Deus vai lá no Jardim do Éden agora e chama Adão. Só que Adão agora, ele se esconde de Deus. Ele se esconde de Deus por quê? Porque Eva comeu da maçã, comeu do fruto e ainda deu para Adão e Adão participou do fruto também. Então a Bíblia diz que a partir daquele momento o homem destituído foi da glória de Deus. Ou seja, a comunhão que havia entre Deus e o homem, ali se encerrou. E agora Deus dá uma
circunstância, dizendo: agora daqui para frente o homem, ele viverá do suor do seu emprego. A mulher, a partir de hoje, ela terá dores de parto. Tudo isso não era para nós passarmos, porque quando Deus criou o homem para a glória e o louvor dele, para a adoração dele. Mas o nosso pecado, o pecado gerado por Adão ali no jardim do Éden, nos distanciou de Deus. Então agora nós estamos vivendo esta vida, estamos vivendo a gélida morte, que ao qual todos nós temos que passar. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que agora Deus, ele pega o homem e ele coloca o homem para trabalhar, coloca o homem para sobreviver do suor do seu emprego, coloca dores de parto na mulher, e agora o homem, ele se torna alma vivente, mas não só alma vivente, mas ele tem que passar pela gélida morte. O homem, ele começa agora a passar pela gélida morte. E diz a palavra do Senhor que o homem, ele, distante de Deus ele estava. E o homem, ele começou a se procriar, ele começou a se expandir, ele começou a se multiplicar. Se multiplicando o homem, mas o homem se multiplicando, ele não tinha mais aquela plena comunhão com Deus. Então, cada vez mais o homem, ele pensava única e tão somente em fazer as coisas que distanciava assim o homem de Deus. Preste atenção que Deus cria o homem para a glória, para a honra